Enquanto Luca de Montezemolo é anunciado, pasmem, na McLaren, a gente sabe que carro bonito nem sempre é sinônimo de carro rápido. E após um ano depois de dar uma das maiores esperanças da história dos tifosi, a Ferrari mais uma vez, como nas outras tantas, decepcionou seus torcedores, a sua diretoria, os seus pilotos e inclusive tentou censurar opiniões daqueles que criticavam. Ainda em 1989, a Ferrari anunciava duas grandes transferências no mercado da Fórmula 1, duas que inclusive trabalhavam juntas na McLaren há belos anos. A primeira era a vinda de Alain Prost, piloto da McLaren, companheiro de Ayrton Senna, que tinha sido campeão em 85, 86 e disputado os títulos de 88 e vencido 89. A segunda é a presença de Steve Nichols, um dos grandes rivais de Gordon Murray, e até hoje os dois brigam nas redes sociais e na justiça para saber quem que é o pai da autoridade do MP4 de 1988. O que importava para a Ferrari é que ela tinha reunido dois grandes nomes da época, do meado dos finais ali dos anos 80, para fazer o conjunto que iria pilotar a Ferrari a partir de 1990. Prost e Mansell começam bem a jornada na Ferrari em 1990, fazem algumas vitórias, algumas lambanças e Prost chega até o GP do Japão de 1990 com chances de título que acabaram na primeira curva. Para 1991, mais transferências. A Ferrari anuncia a ida de John Barnard para compor o elenco da Benetton e trazem Jean-Claude Midiot para cumprir a função de Chief Designer, aquele que seria o responsável pelos carros de 91, 92 e 93. Para 1991, a Ferrari estreia no GP da França o F643, tá? Que foi um dos sucessores do 642 e totalmente redesenhado, teve seu chassi totalmente redesenhado a pedido do Alan Prost, que precisava de um carro, queria um carro, requisitou para a Ferrari e ganhou o carro da Ferrari com um deslocamento de suspensão mais macio, né, para casar mais com o estilo de pilotagem dele. O carro teve 6 pódios em 10 corridas, mas não era tão competitivo quanto o Williams FW14 e nem quanto o McLaren MP47. Apesar de ser um design totalmente remodelado por Steve Nichols e Jean-Claude Midiot, o carro tinha sérios problemas de aquisição de dados pelo momento turbulento em que a Ferrari estava passando após a morte de Enzo Ferrari. Troca na liderança, troca na gestão, troca de team principal, troca de pilotos, troca de designer-chefe, então estava uma bagunça completa, né? Tanto que o Prost foi demitido no final da temporada de 1991 depois de dizer que aquele carro era pesado de guiar igual um caminhão. A Ferrari não viu de forma muito positiva isso e acabou mandando o francês pro olho da rua antes da última corrida do ano, substituindo por Gianni Morbidelli. O que Prost não sabia é que ele estava se livrando da maior roubada de todos os tempos que viria para 1992. E o melhor de tudo, em casa e com um salário pago em tempo integral pela Ferrari. Olha só como é que era a organização. E quando eu digo roubada, eu não estou falando apenas porque 92 foi o ano das Williams de outro planeta, o declínio da McLaren de Senna e o avanço, o começo do avanço da Benetton de Michael Schumacher e John Barnard, que já contava, já vinha com a chegada aí de William Tutt, Ross Brown e companhia também. E sim, porque o carro era uma verdadeira desgraça, tá? A Ferrari trouxe, baseado no seu 643, o F92A, que era um carro muito inovador. Tá? O Jean-Claude Midiot, em entrevista para o Motorsport, ele fala que era um carro que tinha muita aderência, só que ele sofria de um grande problema. A Ferrari era uma das poucas equipes, ainda em 1992, que por consciência escolheu correr com os motores V12 porque, assim como o Enzo Ferrari pensava, era sinônimo de potência. E carros têm que ser sinônimo de potência se quiserem ganhar corridas. Era um ótimo chassi projetado pelo Jean-Claude Midiot e também pelo Steve Nichols, e acabou indo embora depois, e depois acabou voltando o John Barnard, etc. Mas ele tinha algumas inovações, tá? A primeira era as entradas de ar do radiador, né, nos sidepods, que eram em formato ovalado e afastadas do centro do carro, parecido com o design de um caça de guerra. E o segundo, que era o motivo dessas entradas ovaladas estarem um pouco mais afastadas do carro, era para deixar espaço para um assoalho duplo da Ferrari. Então ela tinha dois assoalhos, né, o que passava por baixo e o que passava entre os sidepods,
e desaguava lá no difusor. Então você tinha duas saídas de ares e por compressão de fluido você chegava com um ar mais energizado e por consequência você tinha mais aderência traseira. Tá, Vitor, e você tá elogiando o carro aí, então cadê a desgraça do F92 que você falou? Então, ela tava no motor, tá? Para 1992, a Ferrari vem com um motor redesenhado e ele era uma verdadeira jabiraca, como gostava de dizer o nosso saudoso Carlos Del Valle aí, né, do canal Roda com Roda, que foi um dos vídeos utilizados de base, que o motor ele sofreu um fenômeno de blow-by. Que é o blow-by, né? É basicamente você tem uma câmara de óleo e vazava óleo dessa câmara para dentro da câmara de combustão, ou seja, a queima ficava menos eficiente e o motor acabava entregando menos potência, tá? O próprio Jean-Claude Midiot, ele estima que seja ali em torno de 40 a 50 cavalos, isso é muita coisa. A Dallara, né, a Scuderia Itália, usava o motor da Ferrari com a configuração de 1991 e atingia velocidades finais maiores, quando a gente via em circuitos de alta ali, como por exemplo Monza, e Hockenheim, na época, também era um circuito de alta, para exemplificar na frente de todo o público a vergonha, né, e o momento turbulento que a Ferrari estava passando. Não só isso, mas Ivan Capelli teve péssimos resultados com aquela Ferrari. Jean Alesi ainda salvou com 2 pódios e 18 pontos, enquanto Capelli ficou com apenas 3 pontos e acabou sendo dropado no final da temporada pela Ferrari, um dos grandes fiascos que tiveram. Porém, como estamos falando de Ferrari, nós não podemos deixar de falar do seguinte caso, que para mim é um dos maiores exemplos de desorganização e de egocentrismo, né, por parte da equipe, assim como já foi ao longo de toda a história da Fórmula 1. Não falo isso por ser um torcedor da McLaren, eu gosto muito mais do esporte, mas sim pelo momento que a Ferrari estava passando, né? Troca de team principal toda hora, e você não podia criticar o V12 da Ferrari, porque o V12 era o sinônimo de potência, assim como era na McLaren, e potência devia ser o que entregava resultados. Então a alta direção colocava a culpa no chassi e expunha tanto o Jean-Claude Midiot quanto o Steve Nichols a duras críticas na mídia. Eles iam em entrevistas e falavam abertamente: o chassi não presta. Porém, o próprio Jean Alesi, o próprio Ivan Capelli disseram que era um chassi relativamente prazeroso de guiar. O carro tinha muita aderência e um dos exemplos foi no GP da França, quando começou a chover. E o Jean Alesi foi um dos últimos a trocar de pneu seco para pneu intermediário, porque o carro ainda apresentava condições guiáveis. E por esse motivo de você não poder criticar o motor, o próprio Jean-Claude Midiot ele ficou de saco cheio dessa parada, né? De você não poder falar mal do motor, a culpa era toda no chassi, a culpa era dele, a culpa era do Nichols, até no John Barnard, do Prost, enfim, era tudo menos a culpa do V12 da Ferrari. Que ele pegou o Santi Guedini, que era o time principal da Ferrari naquela época, levou até o Autódromo de Monza, alugou a pista e falou o seguinte: então olhe com os próprios olhos. Ele colocou o carro com o motor de 1992 para correr e viu que não atingia a velocidade máxima permitida. Ele pegou o carro, trocou para o motor de 1991 e o próprio Alesi falou que sentiu que a melhora foi imediata. Então estima-se que se a Ferrari tivesse o motor trocado, né, para a versão anterior de 1991, eles teriam ganho ali em torno de 8 décimos a 1,2 segundos por volta, tá? Isso com um carro de Fórmula 1 de uma equipe de ponta que tem a prioridade de disputar pódios, títulos e vitórias, é um tempo muito considerável, é um tempo péssimo você ficar 0,8 a 1,2 para trás da concorrência. E como eu já falei, a própria Dallara tinha desempenho superior à Ferrari em 1992 em circuitos de alta. Esse foi o primeiro carro da Ferrari que tentou implementar a suspensão ativa, porém o conjunto pesava 30 quilos a mais do que o carro do Alesi. Tá? Eles testaram isso com o Ivan Capelli e o resultado foi desastroso e o projeto foi totalmente remodelado para 1993. Esse foi o raio-x da Fórmula 1 de hoje, espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, comenta, deixa o seu like aqui e falou!